Agora eu quero dar uma dica para você que está querendo mobiliar a sua casa ou simplesmente trocar de móveis. Para quem quer deixar a casa maravilhosa. E o melhor de tudo, sem gastar muito. A Supercasa trabalha com as melhores marcas do mercado imobiliário do país. Tem preço de impressionar de verdade. E o mais legal de tudo isso é que você vai receber os móveis que adquirir na Supercasa imediatamente. É isso mesmo. Supercasa tem tudo à pronta entrega, ou seja, comprou, levou. Você não vai precisar ficar dias ou até mesmo meses esperando os seus móveis chegarem. A Supercasa entrega em 24 horas, dependendo de onde você mora. Agora tem mais outro detalhe que a Supercasa oferece, que é a forma de pagamento. A Supercasa parcela sua compra em até 60 meses, com a primeira parcela para 60 dias, ou seja, você compra agora e só começa a pagar 2 meses depois. Então, se o seu problema é dinheiro à vista, fique tranquilo, você pode comprar do mesmo jeito. Aqui fica a minha dica para vocês, conheça a Supercasa. Eu tenho certeza que você vai se encantar. A loja e os móveis, como vocês estão vendo aí no vídeo, são maravilhosos. E a Supercasa você encontra em 2 endereços. Um fica no antigo prédio da Mesbla, na Praça do Carmo, no centro de Santo André. E na Avenida Faria Lima, no centro de São Bernardo do Campo. Anote o telefone 4438-0064. Acesse o site redesupercasa.com.br. O melhor para a sua casa é Supercasa. E agora vamos receber a doutora Iris Flório, dermatologista, para tirar dúvidas sobre a foliculite. Seja bem-vinda, doutora Iris. Obrigada, Isa. Eu estava com saudade. Eu também. Adoro a Marina, adoro todos os profissionais que trabalham com você, mas a dona trabalha demais daqui, gente. É impressionante. Mas faz parte, né? Esse é um bom motivo, né? Me dá essa almofada aqui, que essa almofada está atrapalhando. Vou colocar aqui do lado. Posso falar ó. que tá mesmo. Pronto, vou deixar aqui, ó, de cenário aqui do Revista Mais. Deixa eu pôr aqui atrás. Obrigada. Nada. Deixa eu te elogiar, em primeiro lugar, pela pele. Eu acho que assim, o maior cartão de visitas da doutora Iris é esse, né? Eu disse isso a ela pela primeira vez que eu a conheci e eu acho que é importante a gente relembrar. Quando a gente olha a pele dela, vamos dar uma aproximada, gente? Dá uma aproximada nela, olha aqui, ó. Fecha bem no rosto dela. Tem como fechar no rosto dela? Olha a pele que essa mulher tem. Vocês não fazem ideia do que é essa pele pessoalmente. Se no vídeo já tá assim, imagine pessoalmente. Eu acho que esse é um dos maiores cartões de visita seu. Parabéns, viu? Linda, Obrigada. Linda, cada vez mais linda. Obrigada, Isa. Você é um anjo. Não, é verdade, tem que elogiar, gente, não é à toa. Com ego. Não, mas é verdade. Linda, toda de Carol Bassi, um beijo para Ana Carolina Bassi também, beijo toda também. linda, não Muita é? saudade dela. Um beijo. Bom, o assunto de hoje é foliculite. Esse termo é bem antigo, porque eu lembro da minha avó falar, isso aí é foliculite, mas eu não me lembro o que era não. Então, na verdade, a foliculite hoje, chamada da forma vulgar, é o pelo encravado, tá? Que a gente tem mas muitos casos no consultório, até em pronto-socorro mesmo, porque a foliculite ela pode complicar. Ela pode virar um abscesso, né? E aí a pessoa fica com aquele furúnculo, tudo. O furúnculo advém da foliculite? Exatamente, é uma complicação, na verdade. Entendi. Mas assim, a base da foliculite, na verdade, é uma inflamação ali do pelo, do folículo piloso, entendeu? Então ali vai ter a ação de bactérias ou até mesmo fungos, que é mais difícil, mas pode acontecer. E aí vai causar aquele edema, aquelas lesões muito parecidas com a acne ou então picada de inseto, né? Onde o pelo fica ali enrustido, Encravado. Exatamente, encravado, e forma aquele processo inflamatório. Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum, principalmente em homens que tem que ficar toda hora se depilando a barba. Tem trabalho que exige que o homem vá toda hora, né, barbeado, todo dia barbeado. E isso acaba piorando bastante os quadros. Agora, eu já ouvi dizer também que se você passar a Gilete no sentido do nascimento do pelo, não vai encravar. Agora, tem muitas pessoas que fazem o contrário. Então, se o pelo nasce para cá, a pessoa vai com a Gilete e faz assim, faz para baixo, faz do lado contrário do nascimento do pelo. E isso pode trazer complicações como a foliculite. Sim. É que, na verdade, quando você depila com lâmina, se você fizer no sentido do pelo, é óbvio que esteticamente não vai ficar tão bom.
Entendi. né? Para quem precisa realmente estar com a pele lisinha, barbeado, tudo, ou até mesmo na perna, de algumas mulheres que têm o pelo mais grosso, né? Depende muito da descendência da mulher, quantidade hormonal, tem uma série de fatores envolvidos. Mas em especial, quando a gente passa a lâmina no sentido do pelo, ela acaba realmente encravando menos. Só que esteticamente às vezes não fica tão bom, né? Por que que quando a gente faz isso, acontece de não encravar tanto? Porque a hora que eu estou passando no outro sentido, acaba atritando muito mais, exatamente, e provocando processo inflamatório. Fora que eu deixo ali a porta de entrada para vários micro-organismos inflamarem ali o local. Entendi. Nós temos algumas fotos, eu quero ilustrar para vocês o assunto de hoje, que é foliculite. Vamos ver, enquanto isso, a doutora Iris vai comentando. Ah, que aflição. Essa é a Já dá vontade de apertar. Você é dessas também, doutora Iris? Pelo amor de Deus. Não, né? Na verdade, é médica, assim, é uma coisa assim muito, realmente é tentador, mas assim, a gente deve evitar o máximo. Nossa, já tinha apertado várias vezes. Entendeu? Essa é a lesão, Isa, típica, muito parecida com a acne, tá? Mas não é acne. Não é acne, tá? A gente tem que ter muito critério na dermatologia, porque as lesões, elas são todas muito parecidas para uma pessoa que é leigo, até mesmo um médico que não é especialista, né? E os diagnósticos podem ser diferentes, independente da lesão ser igual ou não, tá? Entendi. Então, para um leigo, isso daí vai falar, eu tô com uma espinha na região dos pelos. E não é, na verdade, quando melhora ali o processo inflamatório, você pode ver que tem um pelinho saindo. Sim, um pretinho. Entendeu? Você pode ver até aqui, dá pra ver no centro ali, onde tem o pus, isso daí chama pústula, na verdade. Essa lesão se chama pústula. Entendi. E aí você pode ver que normalmente tem um pelinho. Até quando complica, quando tem um abscesso, quando tem um furúnculo, a hora que a gente drena, sai. Às vezes um pelo desse tamanho. Meu Deus do céu. Vamos ver a próxima. A próxima foto. Ah, da barba que você falou, né? Exatamente, tá vendo? Esse aí é um caso de muitos homens que têm muito pelo no rosto, tá? Normalmente negro ou o homem que é mais moreno, que tem o pelo mais grosso e mais escuro, que ele tem que ficar toda hora tritando e passando no sentido contrário do pelo. Entendi. Você pode ver as lesões que formam ali, né? Sim, Um processo tá tudo inflamatório. vermelho, né? Que isso, além de ser muito ruim esteticamente, até para quem precisa trabalhar com isso é péssimo, no sentido de irritado mesmo, de incômodo, irrita, arde, não pode passar filtro solar, não pode passar mais nada porque dói demais. Entendi. E a solução, a saída? Então, a gente tem alguns cosméticos que melhoram muito. O ideal seria que o paciente realmente fizesse isso que você comentou, depilasse sempre com lâmina para o pelo ter foco. Exatamente, no sentido do pelo, para que o pelo consiga sair ali do folículo. Porque a famosa depilação a cera também faz com que o pelo fique mais fininho. E aí ele não consegue sair dele, entra ali na epiderme, aí que encrava. Embaixo da pele. Entendeu? Você já deve ter visto isso também, tá? Então, assim, o ideal é que não se depile com tanta frequência, tá? Esse daí agora, esse caso agora teria que entrar com um antibiótico, com corticoide, às vezes até com loções calmantes, né? Para aliviar o ardor, até para que o paciente consiga depois depilar. Entendi. Outra coisa, lâmina nova. Agora vamos para a próxima foto e você continua o assunto. Lâminas novas. Qual a periodicidade de troca da lâmina? De preferência uma vez por semana. Nossa Ainda mais se ela é mal armazenada. O que você chama de mal armazenada? Se ela fica muito na umidade ou se tem outras pessoas que acabam usando a lâmina com você, a lâmina é sua, é que nem escova de dente. E todo mundo compartilha. Escova de dente também é só uma para cada um. Uma para cada um, né? Pelo amor. E troca também, né? Não pode ser para o resto da vida, Exatamente, né? Porque ali ficam, além de eu estar atritando, a pele ela já tem uma flora normal, né? Que fica quando ela está íntegra. Se eu ficar atritando com a Gillette, eu vou permitir que essas bactérias, esses micro-organismos entrem e causem problemas, infecções de maneira geral. Se a lâmina, que já é uma coisa que atrita, né, em especial, inclusive, pelo amor de Deus, ainda quando dá foliculite, é o menos importante, mas assim, a gente tem muitas doenças transmissíveis, né, por causa de Gillette, por causa de nada de compartilhar alicate, Gillette, né, então a gente tem que ter sempre o nosso. Entendi. Né? Essa foto está ilustrando o quê?
ela está mostrando principalmente um processo inflamatório. Você pode ver que está bem irritado ao redor ali da área onde tem os pelos, né? Essas lesões ao redor, porque parece um monte de bolinha, tá? Parece até que ele machucou ali com a lâmina em cima, ou então depois teria que ser feito um exame melhor, ou então causou até uma tunelização, que é quando tem uma infecção, como se fosse palpando mesmo ali um plastrão, uma coisa mais endurecida, que não fica uma lesão circular certinha. E inclusive tem pessoas até que você aperta uma vez, tem sempre coisa para sair daquele buraco. Exatamente. Não é? Exatamente. Enquanto tiver ali o agente, o corpo estranho vai ter problema. Se você não entrar com antibiótico, às vezes tem paciente que a gente precisa fazer internação. Tá brincando. Do tamanho que forma, a celulite que chega forma. Chega a dar ponto? Não, na verdade, quando a gente drena abscesso, nunca a gente deve dar ponto depois, né? Porque o abscesso a gente drena no primeiro momento e ele acaba drenando mais coisas depois, ele tem que cicatrizar por então segunda não pode intenção. fechar. Exatamente. Tem que cicatrizar por segunda intenção, que é quando fecha sozinho. Vamos voltar para cá, gente? Olha aqui, continua. Então, dependendo de como a pessoa acaba deixando esse tipo de situação, ela pode mesmo ter uma infecção grave, uma celulite, um abscesso, um furúnculo, isso pode dar no rosto. O homem tem pelo no rosto. Sim. E aí a gente tem que drenar, às vezes pega parte tem muitos do nariz. adolescentes também, né, que acabam passando por essa fase com a pele muito ruim, né, dependendo da quantidade de hormônio, tem a ver com, como no começo você falou, né? Tem sim, porque na verdade o estímulo do crescimento dos pelos é através da presença da testosterona, que é o hormônio masculino. Tanto que quando o paciente ele chega no consultório, ele quer fazer uma epilação progressiva, por exemplo, que é a antiga depilação definitiva que a gente falava laser. Você é a favor? Eu sou. É. Aliás, é uma das únicas coisas que trata a foliculite de vez. Porque eu já ouvi dizer que é importante a gente ter pelo no corpo, né? Assim, quando eu digo pelo no corpo, assim, não é bom a gente depilar o corpo todo porque o pelo protege. É verdade isso? Sim, isso sim. É. Só que tem regiões, por exemplo, que você não precisa tanto de proteção e que esteticamente a sociedade te cobra isso. Tipo, né? a virilha. A virilha, sim, mas não a vagina inteira, por exemplo. Entendi. Entendeu? Porque aí sim você deixa Aberto. a porta aberta para que entrem micro-organismos na vagina, causando infecções múltiplas. Agora, sim, tem lugares que você não precisa tanto dessa proteção. A parte de baixo, por exemplo, da perna. Da perna, exatamente, a parte da coxa. Tem muita mulher que, por causa de problema hormonal, né, a síndrome de ovário policístico, né, que é uma delas, ela tem muito pelo no rosto. Isso acaba criando um estigma muito ruim. Quem tem síndrome do ovário policístico Exatamente, tem bastante pelo no rosto? Exatamente, tem bastante pelo no rosto, tem dificuldade para perder peso e tem bastante acne. Então, isso esteticamente é muito cobrado na nossa sociedade, né? Então, por isso que acabou se criando. E assim, eu acho que a depilação definitiva, né, a epilação progressiva, ela acabou vindo para evitar que essas infecções que a foliculite aconteça justamente porque a gente começou a se depilar. Entendi. Então tem que ter alguma coisa que seja mais. Muitas pessoas também definitiva. acabam depilando diariamente a axila, né? Exatamente. No banho, por exemplo, e acabam tendo pelos encravados debaixo do braço. Sim. Tem alguma sugestão? Então, na axila, de preferência, né, a gente deve fazer essa epilação com lâmina com menos frequência. Entendi. Tá? Eu acho que depilar a região toda vez, primeiro que a gente pode estar propiciando a criar foliculite, e a paciente que tem a pele mais morena, por causa do atrito da gilete, ela vai ficar com mancha. Tanto na axila como na virilha. Você já deve ter percebido que tem algumas mulheres que têm a virilha mais escura ou a axila mais escura, que depois a gente tem que fazer o clareamento, que até mesmo com o próprio laser acaba clareando. Então, assim, não é o mais aconselhável. Ou você extermina o pelo dentro do folículo, que você não vai ter mais problema, que é o caso do laser, ou então você evita que fique mais exposto. De duas uma. Exatamente. Entendi. Existe algum creme que a gente possa, por exemplo, prevenir para quem tem que se depilar diariamente? Então, tem aqueles cremes depilatórios, né, que eles causam menos atrito, né? Antigamente caía o Corta o mal pela raiz. Exatamente. Eu não corto mal pela raiz, ele vai agir do mesmo jeito que a lâmina, tá? Só que esses cremes, por ter substâncias muito agressivas, muitos pacientes acabam criando reação alérgica, tá? Muitos pacientes.
Então, assim, o que a gente deve fazer? Deve, primeiro, sempre fazer a depilação com a lâmina nova, de preferência com a pele úmida, ou com um hidratante, ou com sabonete mais cremoso, para que cause o menos atrito possível. Hidratar as pernas também é sempre importante. Fazer esfoliação, às vezes uma vez por semana, ajuda bastante. Eu não gosto de nada muito agressivo, porque senão você acaba prejudicando a sua pele. Mas tem uma coisa caseira que é maravilhosa. Adoro coisas caseiras. Que é o mel com açúcar. Ah, já ouvi falar, mas nunca fiz. É bom mesmo? É maravilhoso. É maravilhoso, até para você tirar as células mortas da pele. Lógico que não é para fazer todos os dias. Mas qual é a porcentagem de uso do mel e o açúcar? Exatamente. Você vai colocar tipo, meio a meio, você vai deixar um pouquinho mais farinhoso. Eu gosto dele um pouquinho mais... O mel tá caro, hein? Não pode usar, caro? Pode. Não pode. Às vezes... O mel tá caro, pode ser o caro? Às vezes, no rosto não, mas às vezes a gente tem critério. Às vezes até um hidratante que tá lá que você não usa, você põe um pouquinho de açúcar e você mesmo sente a consistência. O açúcar que você diz é aquele branquinho, refinado. Exatamente. Sem sal grosso e sem o açúcar cristal, porque senão vocês vão... Nem demerara, nem açúcar de coco, é açúcar branquinho. É aquele branquinho bem fininho. Que a sua nutricionista não deixa você comer. Isso, você usa para esfoliar a pele. Pronto, resolveu. Você vai colocando aos pouquinhos no mel, ou no caro, ou nesse hidratante. Só que assim, tomar cuidado com esse hidratante que às vezes passa no rosto, a pele fica oleosa, daí acaba criando... Mas essa esfoliação não pode passar no rosto, pode passar no corpo. O mel com açúcar, sim. Ah, o mel pode? Aliás, fica com a pele. É mesmo? Por que eu não fiz isso antes? É como se fosse uma coisa menos agressiva que um peeling de cristal. Que e deixa quanto tempo? Você esfolia. Passa como? Esfolia Como é que bem devagarzinho, hein? Bem devagarzinho, principalmente para pacientes que têm pele sensível. Você passa bem devagarzinho, sentindo assim que não está machucando, tem gente que se empolga, né? E aí vai fazendo com muita força. Faz um pagode aí no faz rosto. Um peeling, né? Razoável. Então você tem que fazer com bastante cuidado e remover, você não precisa deixar muito tempo, não. A partir do momento que você tira todas as células mortas, isso é muito bom. Melhor do que a bucha vegetal, que tem gente que usa todo dia. Usa, né? E prejudica a pele, né? E isso é um meio de contaminação. Agora você falou de peeling, para quem tem foliculite, por exemplo, no rosto, você indica o peeling? Depende de como está a foliculite. Eu normalmente não indico. Eu trato realmente a foliculite primeiro, depois se o paciente quiser fazer um peeling, porque o peeling eu estou usando ácido. É diferente do mel com açúcar, que eu vou só remover mecanicamente a pele, que já está morta. Isso, eu vou removendo ali aquela pele morta, ou até aquela pele que está atrapalhando a saída do pelo, eu consigo mecanicamente fazer isso. Uma vez por semana, você disse? Uma vez por semana. Mel com açúcar, gente. É o adequado. E assim, uma opção super barata, né? Que inclusive, se você for comparar com alguns esfoliantes que tem no mercado... Uma fortuna, né? E não são tão bons. É mesmo? Exatamente. Você vê, né? Às vezes está na nossa cara o resultado e a gente não enxerga. Adorei, doutora Iris. Muito bacana conversar com você. Ela sempre esclarece nossas dúvidas, né? Espero que tenha esclarecido a de vocês também. Qual é o contato? Sim. Pode marcar por WhatsApp, é o 97-423-1477. Falar com a Lucilene. Tanto para cá, para Santo André, na Tuiuti, como lá nos Estados Unidos, tá no chique, Jardim minha Europa. amiga. Olha, atendendo eixo ABC São Paulo. Daqui a pouco para o mundo, hein? Sucesso, doutora Iris. Obrigada, parabéns, Isa. Viu? Obrigada mesmo. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Tá linda, hein? Olha esse olho, gente. Ela chegou no camarim e falou para mim assim, olha, eu gosto de maquiagem básica, eu gosto de um olho preto e uma boca nada. Eu falei, gente, com esse olho eu não preciso nem do preto, já tenho o azul, para que eu quero preto? É verdade, eu sou um pouco resistente à maquiagem, né? Mas então, assim, eu me sinto melhor. Mas como eu tenho um olho cor de mel, eu que vou também, fazer né, o make. é lindo. Sucesso, obrigada. Obrigada, Beijo pra todo Isa. mundo lá na sua clínica, tá? Obrigada, obrigada mesmo. E a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta com mais Revista Mais. Não saia daí, hein, que o intervalo é rapidinho.